Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre a origem dos batistas, né? O intuito é a gente conhecer um pouco mais sobre a nossa origem, né? Nós, enquanto batistas, é importante a gente saber a nossa história porque um povo sem história é um povo sem identidade, né? Então é importante a gente saber por que fazemos as coisas do jeito que fazemos, né? E como chegamos até aqui. E antes da gente se aprofundar nessa história dos batistas, né, de como surgiu essa denominação, é importante a gente ter em mente que antes de sermos batistas, nós somos cristãos. A nossa bandeira é o cristianismo. Nós não devemos pregar que somos batistas, mas primeiro pregar que somos cristãos, que somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Ele é o nosso alvo, o nosso objetivo, ele é o nosso foco. Enquanto cristãos, nós nos identificamos com a maneira com a qual o povo batista vem se organizando, vem agindo, vem atuando no tempo e na história, né? Então é um pouco sobre isso que a gente vai conversar. Então, do ponto de vista da fé, nós somos cristãos, tá? E do ponto de vista institucional, nós somos batistas. Do ponto de vista antropológico, a religião ela é considerada um movimento social, um movimento em que a sociedade, de uma maneira livre, se organiza, compartilha de uma mesma fé, e a partir dessa fé eles começam a adotar as práticas de culto, práticas de adoração, práticas de atividades sociais, etc. Então, com relação a algumas outras denominações, a denominação batista apresenta uma dificuldade maior de identificar a origem, porque não existe uma figura central, uma figura que a partir dela surgiu a denominação batista. Como a gente tem, por exemplo, em outras religiões, em outras denominações, né? A gente tem na igreja luterana, temos a figura do Lutero. A gente tem na igreja presbiteriana, temos a figura do João Calvino. E na igreja metodista, temos John Wesley. Mas na igreja batista nós não temos isso. Então se torna um pouco mais desafiador de nós retornarmos a essas origens. Existem basicamente 3 teorias que versam sobre essa origem dos batistas, a origem do povo batista. A primeira teoria, ela diz que nós viemos de Jesus Cristo. Desde Jesus Cristo, quando João Batista batiza Cristo, a partir do momento em que João Batista batiza Cristo, todos aqueles que vieram a ser batizados em nome de Cristo são batistas também. Essa é uma linha de entendimento da origem dos batistas. Uma outra linha de entendimento da origem dos batistas é que os batistas vieram dos anabatistas. Anabatista foi um movimento religioso que surgiu na Suíça, né? Um movimento de reforma também, um movimento aí de mudança de paradigma com relação aos paradigmas que eram impostos pela Igreja Católica na época, e principalmente por ter esse nome bem próximo, frequentemente os anabatistas são reconhecidos como sendo aí os primórdios do movimento batista. E a gente vai ver com um pouco mais de detalhes depois cada um deles. E a gente tem também a terceira explicação do movimento dos batistas, é que os batistas vieram dos puritanos, da igreja puritana, que foi um movimento separatista inglês, tá? Então essa é a terceira linha sucessória que é explicada. Do ponto de vista da fé, tá? Do ponto de vista da fé, a gente até pode afirmar, né, que os pontos 1 e 2 que eu mencionei estão corretos. Porém, do ponto de vista histórico, isso já fica mais difícil de se afirmar. Bom, do ponto de vista da fé, a gente pode afirmar que sim, nós viemos de Jesus Cristo, porque nós somos cristãos. João Batista, de fato, ele batizou Jesus.
e nós então continuamos fazendo isso. É uma fé. Porém, do ponto de vista histórico, a gente não tem nenhuma comprovação dessa sucessão de uma instituição organizada desde aquele momento que veio perdurando até o dia de hoje. E essa confusão com os anabatistas, ela surge justamente porque o movimento batista ele tem muita coisa em comum com o movimento anabatista. Mas isso não é uma evidência também suficiente para demonstrar que os batistas vieram dos anabatistas. Porque apesar de ter ideias semelhantes, tem algumas ideias que são diferentes, mas tem algumas ideias que são semelhantes, quando a gente fala de origem das ideias, fica mais difícil da gente esgotar as origens, porque uma ideia, por mais que ela possa ter começado a ser praticada em determinado local, em determinado contexto, em um segundo momento, aquela ideia pode ser praticada de uma maneira totalmente diferente daquela original. No entanto, a ideia já havia surgido antes. Por exemplo, existiu uma comunidade de essênios em Qumran que viveu séculos antes de Cristo. Séculos antes de Cristo. E essa comunidade dos essênios em Qumran, eles já praticavam o batismo. Eles já praticavam o cerimonial do batismo como um cerimonial de purificação, de renovação, de entrega a Deus. E, no entanto, séculos depois, veio Cristo, veio João Batista, que batizou Jesus, então adotamos também essa prática enquanto povo cristão. Então a gente não pode dizer que nós descendemos da comunidade de Qumran, porque eles já praticavam o batismo e nós também praticamos o batismo. É apenas uma ideia, mas que não tem aí uma continuidade, não tem uma coesão com a maneira com a qual a gente trabalha, né? E a verdade é que sempre existiram grupos que questionaram as instituições religiosas. Como a Igreja Católica foi uma instituição religiosa que cresceu e ganhou muita força, muito poder no cenário mundial, né, no cenário geopolítico, surgiam grupos em locais diferentes, em contextos diferentes, que de alguma forma questionavam aí essa hegemonia da Igreja Católica. Mas não quer dizer que esses grupos estivessem ligados um ao outro. Então é difícil para a gente estabelecer essa origem. Uma maneira de um critério que a gente pode adotar para estabelecer essa origem dos batistas, e o que a gente utiliza para estabelecer a origem de muitas coisas, é exatamente quando aquela coisa é criada, quando aquela coisa passa a existir. E a gente sabe, no campo das ideias, a gente só concebe a existência de algo quando a gente nomeia algo. Eu consigo perceber que eu estou sentindo raiva porque em algum momento alguém nomeou este sentimento como raiva. Então eu sei que aquilo ali que eu estou sentindo é raiva, mas em algum momento foi criada a ideia do que é sentir raiva. E assim acontece com todas as coisas tangíveis e intangíveis. Só passam a existir no nosso intelecto, não que elas não existissem na realidade, mas só passam a existir no nosso intelecto quando são nomeadas. Então um critério interessante de ser usado para verificar essa questão da origem dos batistas é justamente quando que surge o nome, quando que é nomeado, quando um povo é nomeado como povo batista, como uma igreja batista, como uma prática batista, como uma comunidade batista. Então por isso a gente, a partir dessa perspectiva de quando surge o nome batista, a gente busca entender um pouco mais sobre a origem dos batistas a partir do movimento puritano, dos separatistas ingleses. Foi um movimento que aconteceu na Inglaterra no século XVI. Então, dada essa introdução de como a gente vai trabalhar a origem dos batistas, ou seja, que os batistas, do ponto de vista histórico, vieram dos anabatistas, separatistas ingleses. Então a gente vai ver um pouco de como surgiu esse movimento,
Surgiu o movimento dos puritanos na Inglaterra, ali no século XVI. Nesse contexto, a Igreja Católica era uma igreja muito forte, principalmente na Europa, e o Papa, ele tinha em muitos aspectos mais poder do que os reis, do que os próprios reis, porque eles consideravam que os reis eles tinham esse poder temporal, esse poder material. No entanto, o Papa ele detinha ali um poder que era um poder sobrenatural. O Papa detinha o poder de excomungar alguém, por exemplo, e condenar assim essa pessoa ao inferno. O Papa detinha o poder de tirar almas do purgatório. Então, esse controle, esse poder que a Igreja Católica tinha sobre os reis e sobre os povos, era algo que fazia com que os reis se submetessem. Não todos, a gente vê na história que não todos, mas que muitos reis se submetessem à autoridade papal. Aconteceu que na Inglaterra, no século XVI, o rei da Inglaterra nesse contexto era o Henrique VIII, e Henrique VIII era católico, era um reino ali, era um reino que proclamava o catolicismo. O rei Henrique VIII era casado com uma mulher chamada Catarina de Aragão. Porém, durante o seu casamento, o rei então se apaixona por uma outra mulher e decide então se divorciar da Catarina de Aragão para se casar com essa outra mulher, chamada Ana Bolena. Acontece que só quem tinha autoridade e poder para desfazer um casamento era, no caso do rei, no casamento do rei, era o próprio Papa. Somente com a autorização do Papa é que o casamento poderia ser desfeito. Então, naquele contexto, Henrique VIII vai até o Papa e solicita o Papa então que promova ali o divórcio dele com a Catarina. E o Papa nega. O Papa nega esse divórcio, não autoriza, não realiza o divórcio. E Henrique VIII não fica satisfeito, não concorda com aquela situação, ele não gostou de ser contrariado, de não ter a vontade dele atendida ali pelo Papa. Então, Henrique VIII, lógico que a gente está falando de uma maneira mais superficial e mais sucinta, mas Henrique VIII aproveita-se de movimentos reformadores que já estavam surgindo em locais diferentes do mundo. A reforma protestante, nesse contexto, ela já estava ali no seu auge, no início dos escritos dos reformadores, dos primeiros reformadores. Então, Henrique VIII se aproveita desse movimento reformador e propõe a criação de uma outra igreja na Inglaterra. Propõe reformar a Igreja Católica a partir de uma nova igreja que seria a igreja genuinamente inglesa, a Igreja da Inglaterra. Então, esse movimento ganha força, sobretudo porque tinha ali a mão do rei, Henrique VIII. Então surge na Inglaterra a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, que é considerada a igreja oficial da Inglaterra. E Henrique VIII, então, se torna o chefe da igreja, ou seja, a igreja, por ser da Inglaterra, tem como seu chefe o próprio rei da Inglaterra. Então, o próprio rei da Inglaterra seria aquele quem iria deter os mesmos poderes semelhantes aos poderes que o Papa tinha na Igreja Católica, ele teria na Igreja Anglicana. Então, agora, com o rei Henrique VIII sendo ali o sumo sacerdote da Igreja Anglicana, então ele detinha, além do poder temporal, também o poder atemporal, o poder espiritual, né? E isso, então, fez com que ele pudesse anular o seu próprio casamento. Ele, com esse poder espiritual que surgiu nesse contexto e foi delegado a ele,
pelo menos era o que eles ensinavam, né? Ele então cancela, então anula o seu casamento, promove ali o divórcio dele, o divórcio entre ele e a Catarina, e na sequência ele se casa com Ana Bolena. Então Henrique VIII e Ana Bolena se casam. Porém, a gente vê na história e na nossa vida, tenho certeza que na vida de vocês também já aconteceu isso, na minha já aconteceu diversas vezes, aquilo que começa errado tende a terminar errado, né? A não ser que haja uma mudança no meio do caminho, né? Mas normalmente aquilo que começa errado tende a terminar errado. Então, o que aconteceu foi que Henrique VIII se casou com a Ana e, na sequência, depois de 3 anos de casado, ele descobre, ou pelo menos ele faz essa acusação, de que a Ana Bolena o estaria traindo, né? Acusa ela de adultério e manda que ela seja decapitada. E então ela é decapitada. E porém, quando o Henrique VIII fica viúvo da Ana, ele tinha 2 filhas. Ele já tinha 2 filhas. A mais velha, foi a princesa Mary Tudor. A princesa Mary era filha do Henrique VIII com a Catarina, com a primeira esposa. Depois ele, na sequência, teve uma outra filha com a Ana. E essa filha que ele teve com a Ana se chamava Elizabeth Tudor. Então o rei fica aí com as 2 filhas. E no ano de 1556, isso foi quando o Henrique VIII criou a Igreja Anglicana, foi no ano de 1534. Tá? Cria a Igreja Anglicana, então se casa com a Ana Bolena. Então eles têm a filha deles, que é a princesa Elizabeth, e depois ele fica viúvo, e então ele cria as filhas dele até que elas cresçam. E no ano de 1556, com as filhas já crescidas, a Mary então se torna rainha da Inglaterra, assumindo ali no lugar do Henrique VIII. E quando a Mary se torna rainha, ela passa a ser chamada de Mary I, porque foi a primeira Mary a ser rainha. E a Mary era católica, era a devota do catolicismo, e quando a Mary assume o reinado, ela tenta restaurar o catolicismo na Inglaterra como uma religião oficial. Mas a Mary teve um reinado muito curto. Ela reinou apenas por 2 anos. Ela foi rainha de 1556 até 1558. E quando Mary morre, ela morre sem deixar filhos. Então, como não havia outro herdeiro, quem assume o trono no lugar da Mary foi então a sua irmã, a sua meia-irmã, né, por parte de pai, a Elizabeth. A Mary era filha da Ana, da primeira esposa, e a Elizabeth era filha da Catarina, da primeira esposa, e a Elizabeth foi filha da Ana, da segunda esposa. Então a Elizabeth assume em 1558 e se torna a rainha Elizabeth I. E a Elizabeth reinou durante 45 anos ali na Inglaterra. E já diferente da sua irmã, Elizabeth I, ela era anglicana, ela era devota ali do anglicanismo. Então, quando a Elizabeth ela assume um reinado em que a irmã estava tentando restaurar o catolicismo como a religião oficial. E ela já assume com uma outra visão, de tentar manter o anglicanismo como religião oficial. Então, nesse contexto, estavam havendo ali muitos conflitos, muitos desentendimentos internos com relação à religião. E a rainha Elizabeth, então, vai tentar pacificar essa situação, vai tentar pacificar esse momento, um momento de um leve caos social no que diz respeito à igreja oficial da Inglaterra. E então ela tenta
pacificar, trazer ali uma boa convivência entre anglicanos e católicos. Ela sabia que a Igreja Católica ainda era muito forte e ela não poderia simplesmente banir ou proibir a existência da Igreja Católica em solo inglês. Então ela busca aí pacificar e manter uma boa relação entre católicos e anglicanos. E a Rainha Elizabeth também não teve filhos. Aconteceu que em 1603, quando a Rainha Elizabeth morreu, ela não tinha herdeiros, e quem assumiu no lugar da Rainha Elizabeth foi o rei James Stuart, conhecido aí como James I. E James I também era anglicano, e então ele mantém a Igreja Anglicana como religião oficial na Inglaterra. Agora a igreja já mais sedimentada, né, já mais fortalecida ali como igreja oficial, dado que já tinha se passado aí algumas décadas desde seu surgimento, né? E é durante o reinado do rei James I, né, a gente voltou lá atrás para chegar aqui no rei James. Durante o reinado do rei James é que, de fato, surge aí efetivamente a história dos batistas. Por quê? O rei James assume a igreja, assume o reinado da Inglaterra em 1603. E continuava acontecendo ainda esse debate, esse conflito entre católicos e anglicanos, apesar de estar pacificado. Mas acontece que no ano de 1605, no dia 5 de novembro de 1605, um homem católico chamado Guy Fawkes, o Guy Fawkes ficou mais conhecido porque ele foi pego, né? Mas ele não fez isso sozinho, era um grupo de pessoas que eram contrários ao reinado do rei James, justamente por conta da questão da igreja. Eles eram a favor da Igreja Católica, eles queriam restaurar ali o catolicismo, e então eles tomam uma atitude no dia 5 de novembro de 1605 e fazem uma ação que ficou conhecida como a Conspiração da Pólvora. Nessa Conspiração da Pólvora, o que esses homens fizeram? Eles colocaram barris de pólvora abaixo do parlamento, justamente no dia anterior ao que aconteceria uma sessão onde os parlamentares e o próprio rei estariam presentes no parlamento. Então eles montam ali todo esse arsenal de explosivos para que fosse feita a explosão e o rei James, juntamente dos seus parlamentares, todos morressem. Porém, aconteceu que o Guy Fawkes foi descoberto. Algumas pessoas ali... Porque assim, quando a gente está fazendo alguma coisa que vai trazer algum prejuízo para alguém, né? Quando as pessoas estão fazendo alguma coisa que está trazendo algum prejuízo para alguém, elas tendem a alertar aquelas pessoas que estão próximas de si de que aquilo vai acontecer, para que as pessoas venham a se prevenir. Então, esse foi o deslize que alguns desses homens que estavam envolvidos na revolta, na Conspiração da Pólvora, cometeram. Eles falaram ali com amigos, com parentes próximos que isso iria acontecer, alertando para que não ficasse próximo do parlamento, para que não estivessem nas redondezas, senão eles poderiam ser afetados. Só que isso de conversa com um, conversa com outro, isso acabou caindo em domínio de pessoas que eram partidários do rei. Então foi feita essa denúncia lá para o rei. Então foi mandado que os soldados fossem ao parlamento antes da chegada dos parlamentares do rei e fizessem uma busca ali para verificar se era verdade de fato ou não aquela denúncia que havia sido feita.
E, de fato, quando os soldados começam a procurar, eles encontram os artefatos explosivos e junto dos artefatos estava o Guy Fawkes, que ficou responsável ali, passou a noite lá junto com os explosivos e ficou responsável para que no dia seguinte acendesse os explosivos e saísse para que tudo fosse explodido. Por hora a gente vai parar aqui, para que não fique muito cansativo, muito extenso. A gente já trouxe aqui bastante conteúdo, bastante esclarecimentos históricos. Repito que o que a gente está falando aqui é um apanhado geral para que a gente entenda essa origem do nosso povo batista e por que então estamos aonde estamos hoje. Mas a gente vai continuar então a nossa conversa, o nosso debate numa próxima oportunidade. Obrigado a todos, que Deus abençoe.